Olá, muito obrigado porque você entrou mais uma vez no nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu like. Você pode também compartilhar esta mensagem com outras pessoas, se você achar assim interessante. Venha comigo no tema de hoje. Na região montanhosa de Efraim morava um homem chamado Eucana, um homem influente, um homem de riquezas. E o povo de Israel, como ele pertencia, por muitas vezes viveram em completa apostasia, ou seja, o abandono da verdade. Se envolveram muitas vezes com a idolatria, feitiçaria e tantas outras coisas que não eram de aprovação de Deus. De forma que o pecado foi entrando vagarosamente no meio do acampamento dos filhos de Israel. É claro que esse afastamento de Deus ele não ocorre abruptamente, ele é lento e progressivo. De forma que o erro vai se generalizando, de maneira que o certo passa a se tornar algo errado e o errado passa a ser algo certo. O problema na vida deste homem chamado Eucana era o fato de que sua mulher chamada Ana não tinha filhos. O seu lar não se alegrava com o choro de crianças. E a poligamia tornou-se algo normal naqueles dias, mesmo sendo algo reprovado por Deus. Um homem se casava às vezes com mais de uma mulher. O desejo de Eucana, como também no caso de Abraão, de perpetuar o seu nome através de filhos, os levou a agirem com falta de fé, unindo-se com uma segunda mulher. Porém, esse passo, motivado pela falta de fé, traria graves problemas no lar deste homem chamado Eucana. Graves problemas. E ele contrai agora um segundo matrimônio com uma outra mulher chamada Penina. E agora ele passou a viver com duas mulheres. De maneira que Penina era uma mulher fértil, e Ana já era uma mulher estéril, não podia dar filhos a Eucana. E Penina então encheu o lar agora de crianças, porém a paz não mais reinava naquele lar. Penina era uma mulher ciumenta, de espírito estreito e orgulhosa. Para Ana, parece que tudo estava perdido. Enfrentou a situação com resignação e espírito de oração. Mas apesar do erro de Eucana, eles eram uma família religiosa e todos os anos eles iam a Jerusalém para adorar, no templo. Nos dias de hoje, é interessante que igreja existe em vários lugares, em vários bairros na mesma cidade. Mas para os israelitas, lugar de adoração, igreja mesmo, era só um que ficava em Jerusalém no templo. Claro que eles tinham lugares de estudo da palavra que eram as sinagogas, mas não era um lugar de adoração, era um lugar de estudo apenas. Então, como às vezes o templo ficava muito longe, às vezes até muito mais de 100 quilômetros de distância, eles pelo menos faziam planos de uma vez por ano ir a Jerusalém, normalmente na festa da Páscoa. Esta viagem durava vários dias, por isso eles se reuniam em grandes caravanas, grandes procissões, para se protegerem contra os salteadores, o perigo de feras na estrada. Então eram muitas pessoas que se juntavam nesta peregrinação até Jerusalém. Os pais iam contando histórias para os seus filhos, os homens mais fortes, mais jovens iam a pé, acompanhando a multidão, os mais velhos iam sobre carroças, puxadas por animais, pessoas idosas, pessoas doentes.
E era um momento de muita alegria, um momento muito festivo para eles. Eles iam cantando na estrada, às vezes chegavam numa bifurcação da estrada e encontravam outras caravanas, amigos e parentes que já não se viam há um bom tempo, se juntavam naquela excursão. Era realmente um momento de muita festa pelo caminho. Embora o povo se alegrasse, alguém no meio daquela multidão não estava feliz. Esta chamava-se Ana, a mulher de Eucana, que não tinha filhos. Quem sabe eu estou falando com uma pessoa que está no meio de muitas outras pessoas, quem sabe trabalha num ambiente, numa repartição pública, uma pessoa que trabalha, quem sabe, numa feira pública, rodeada de muitas pessoas que estão ali contando histórias, contando até mesmo piadas, e essa pessoa está uma tristeza no seu coração. Isso não está acontecendo contigo? E você às vezes caminhar pelas grandes cidades, pelos calçadões das grandes cidades, mas lá dentro de você existir uma tristeza dentro de sua alma? Pois esta era a situação também de Ana naquele episódio. Ana escondia uma dor em seu peito. Ana não tinha filhos, enquanto que Penina havia enchido o lar de crianças. Naqueles dias o valor de uma mulher era medido pelo número de filhos que ela dava. Uma mulher que não podia ter filhos não tinha valor na sociedade e mesmo num casamento. Todo o sonho de qualquer moça naqueles dias era dar filhos ao seu marido. E os problemas foram se avolumando cada vez mais na casa de Eucana. Eu leio no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 6. Eu leio contigo. Diz o texto bíblico: a sua rival, que era Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então o texto é muito claro que Penina irritava, provocava a ira de Ana constantemente. Na verdade, Eucana amava mais Ana do que a própria Penina, porém esta não podia lhe dar filhos. E segundo as escrituras, essas intrigas, estas brigas internas na casa de Eucana entre Ana e entre Penina durou muitos anos. 1 Samuel capítulo 1, verso 7 nos declara: assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes Ana subia à casa do Senhor e a outra irritava pelo que chorava e não comia. Em um daqueles anos, a angústia, a dor no coração de Ana tornou-se insuportável. E quando Ana lá chegou novamente em Jerusalém, próximo, no pátio possivelmente do templo, os versos 9 e 10 de 1 Samuel nos declaram, principalmente o verso 10 nos diz o seguinte: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, não cortaria o cabelo, mas tornaria-se um nazireu, alguém escolhido para o Senhor. Esta foi a oração de Ana. Derreteu seu coração na presença do Senhor. Sabe, amigos, naqueles dias maus para o povo de Israel, essas cenas de adoração não eram muito comuns. Normalmente as festas eram regadas a bebidas, muitos ficavam embriagados, então não se via muito pessoas orando como Ana estava ali orando, silenciosa, mas mexendo com seus lábios. E o profeta Eli, quando viu Ana apenas mexendo os seus lábios e não saía uma palavra, ele a tomou por uma pessoa embriagada. E ele repreendeu essa mulher, dizendo o seguinte, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 14:
E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Foram as palavras de Eli, aquela mulher que estava orando. Aparta de ti esse vinho. Até quando estarás embriagada? Ele tomou ela por uma pessoa embriagada. Porém, no verso 15, as escrituras nos informam que Ana respondeu. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Excesso da minha aflição e da minha ansiedade. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Porém o verso 18 nos declara: e disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sim, amigos, a solução para os nossos problemas está na oração ao Deus vivo. O próprio Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe, as maiores vitórias de um cristão não está no dinheiro que ele possui, não está na sua eloquência, não está no favor de outras pessoas, mas está na sala de audiência com Deus, na intimidade com seu Deus em oração. Ali você vai conquistar as maiores vitórias da sua vida. Quando você, ajoelhado aos pés do Salvador, depositar suas angústias e suas dores, como Ana fez, que já não suportava mais a tribulação, a ansiedade e a angústia no seu coração. Amigo, eu chamo você a tomar essa atitude. A semelhança de Ana, entra no teu quarto, derrame tua alma e teu coração na presença do Deus vivo, e Ele atenderá a tua oração, atenderá a tua angústia. O livro de Filipenses, no capítulo 4 e os versos 6, nos declara o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, como diz as Escrituras, colocando toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade aos pés do Salvador. Isso fez Ana, e ela recebeu a sua recompensa. Um ano depois, ela teve um filho, segundo as Escrituras Sagradas. O Senhor respondeu a sua prece, seu clamor e a dor do seu coração. Gostaria de contar para você como Deus responde às orações, da maneira mais inusitada possível. Desde abrir o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão para que eles passassem a pés secos, mas nos dias de hoje Jesus tem operado obras e milagres. Vou contar uma história bastante simples, mas são mostrando as formas como Deus trabalha. Uma determinada senhora estava passando por muitas necessidades, sem alimento em casa, morava próximo à calçada da rua, a janela estava entreaberta, e essa velha senhora, ao lado da sua cama, orava e dizia: Senhor, estou com fome. Senhor, envia pão para essa casa, use de misericórdia para com tua serva, dizia ela em sua oração. 2 jovens estavam passando ali e ouviram a oração daquela senhora. Eles pensaram: vamos fazer uma brincadeira com essa velha? Vamos nos divertir um pouco? E eles foram até uma padaria que havia próximo, compraram 2 pães e lentamente foram ali e colocaram aqueles 2 pães na janela e se afastaram um pouco para ver a reação daquela senhora. E aquela senhora, depois de ter orado, abriu os olhos e viu aqueles 2 pães na janela e disse: Senhor, muito obrigado, porque enviaste os pães que eu pedi.
E aqueles dois jovens ali atrás de uma árvore davam risada, se divertiam. A coitada da velha achou que os pães caíram do céu. Agora eu pergunto, Deus respondeu a oração dela ou não respondeu? Os pães chegaram na casa dela, na janela de sua casa ou não chegaram? Chegaram. Deus havia respondido a oração daquela senhora. Deus tem respondido muitas orações daqueles que em aflição e dor de alma chegam na sua presença. E ainda em 1 Samuel capítulo 1 e o verso 20 nos declara: passado um ano, e ela, no caso Ana, concebeu e passado o devido tempo teve um filho e o chamou de Samuel. Transformou-se num grande profeta Samuel da Bíblia, aquele homem que ungiu a Davi para ser o rei de Israel. Samuel, pois, dizia: do Senhor o pedi. Depois de algum tempo, Ana viajou com seu esposo, seu marido, novamente para Jerusalém, e lá apresentou ao sacerdote Eli a sua dádiva. Tão logo o menino desmamou, ela entregou aquela criança para Jesus, entregou aquela criança para o Senhor, para servir no santuário, nas mãos agora do profeta Eli. Eu fico imaginando a dor da separação. Não sei a idade, a Bíblia diz que foi numa idade muito nova, se 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade, mas a mãe deixou, quem sabe a mais de 100 quilômetros de distância, naqueles dias era muito tempo. Ela só iria ver seu filho de ano em ano, apenas uma vez de ano em ano. Eu fico pensando a dor da separação, quando ela deixou aquele filho na tenra idade para trás e voltou para sua casa. Eli ficou profundamente impressionado pela devoção e a fé daquela mulher, a coragem de separar-se do seu único filho. Ana voltou silenciosa para casa e deixou seu filho para ser educado, para servir ao Senhor. Desde os primeiros despertar da consciência do menino, ela ensinou que ele pertencia ao Senhor. A mãe o ensinou a reverenciar e adorar ao Deus verdadeiro, a considerar-se como pertencendo ao Deus vivo. Quando separada do seu filho, a cada dia ele era o alvo das suas orações e de suas súplicas. A cada ano tecia uma túnica para o seu pequeno filho. Cada fibra da pequena veste era feita com uma oração, principalmente para que ele fosse puro e leal ao Deus verdadeiro. Não pedia para o seu filho grandezas deste mundo, grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele fosse e alcançasse aquela grandeza maior que o céu dá valor. Esta foi uma mãe que orava por seu filho. E agora eu me dirijo a você, meu amigo. Você que está passando por lutas, por privações e provações. Entrega a tua vida ao Senhor. Assim como aquela mulher entregou a vida do seu filho Samuel para o Senhor. Clame aos pés dele. Eu tenho certeza que ele vai ouvir a sua oração. O Senhor não resiste um coração quebrantado na sua presença. A Bíblia diz que o Senhor não desprezará nenhum coração quebrantado. Se você se depositar nos pés do Salvador, se você colocar sua vida aos pés dele, chorar aos pés dele, ele vai atender a sua oração. Ele vai ouvir o clamor silencioso da tua alma e ele vai atender a tua prece. Ore comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu que habitas em luz inacessível, que homem jamais algum viu e nem pode ver, mas que também moras no coração de todo abatido e todo contrito de coração. Nesse momento, meu Deus, eu oro por esta pessoa que está vivendo um momento difícil em sua vida, está passando por lutas, por privações, por provações, a semelhança de Ana, que estava sendo humilhada, que estava vivendo, Senhor, um dia mau. Por favor, no nome do Senhor Jesus, estenda a tua mão sobre esta vida, sobre esta pessoa,
e repreenda, Senhor, todo o mal da sua vida, todas as armadilhas que foram colocadas diante dela, que sejam desarmadas. Senhor, todas as muralhas sejam derrubadas, que haja um novo tempo na vida dessa pessoa, um tempo de prosperidade, um tempo de socorro, que ela possa realmente vencer as provações que estão diante dela. Abençoe essa pessoa, Senhor, na sua vida material, na sua vida financeira, abençoe a sua família, o seu lar, que as bênçãos celestiais possam cair sobre ela, que assim como Ana, possa ela se levantar dessa oração, como diz a Bíblia, que não havia mais tristeza no coração de Ana, porque ela agora ia em paz, porque ela tinha certeza que o Senhor a tinha ouvido e havia de responder às suas orações. Que haja paz no coração dessa pessoa também, que ela encontre, Senhor, a tua presença, que ela encontre, Senhor, o teu carinho e teu amor sobre ela, e eu declaro a sua vitória no nome de Jesus Cristo, aquele cujo nome é sobre todo nome. Amém, Senhor, e amém.